Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia e da teoria do direito, e hoje eu vou fazer a segunda parte do vídeo em que eu falo a respeito da importância de escolher bem qual a tradução que você vai usar para estudar autores clássicos que não foram escritos originalmente em português. No vídeo anterior, eu referi a minha experiência com John Finnis e Aristóteles, em que alguns erros graves na tradução acarretariam na má compreensão dos conceitos de justo natural e justo convencional de Aristóteles, assim como na tese dos direitos humanos absolutos proposta por John Finnis nas traduções que foram feitas para o português. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, em que eu demonstro a importância de se ler esses autores no seu original, ou pelo menos em boas traduções, confira o vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card em cima e também vou colocá-lo na descrição desse vídeo. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em teorias da justiça, filosofia do direito e teorias da lei natural. Sem mais demoras, vamos ver como escolher uma tradução que a gente possa empregar para estudar estes autores clássicos que não foram escritos em português. Bem, a ideia desse vídeo eu tirei de uma aula que eu dava no começo da faculdade de Direito, no primeiro semestre, para alunos que estavam ingressando na faculdade. E muitas vezes nós íamos ler Platão em Apologia de Sócrates, ou Antígona de Sófocles, ou mesmo a Ética Nicômaco de Aristóteles no livro quinto que trata da justiça. Como eu referi no vídeo anterior, eu tinha tido algumas experiências negativas com as traduções em português da Ética Nicômaco. Então, lendo a Política de Aristóteles, eu me deparei com um método prático e analógico que ele aplica para estudar as questões da ética e da política e todas essas questões que dizem respeito às ciências práticas e às ações dos seres humanos. É que no que diz respeito à ética, à política e ao direito, existe uma coisa que seja melhor, absolutamente melhor, no entendimento de Aristóteles, haplós, aquilo que é absolutamente melhor, por exemplo, o que é absolutamente justo, o que é absolutamente bom e assim por diante, mas também existem outras coisas que são desejáveis, que não são tão boas, mas que são realizáveis diante do contexto. É que Aristóteles, diferentemente de Platão, se preocupava não com o mundo das ideias, mas com o mundo sublunar, com o mundo das pessoas de carne e osso. Nesse mundo sublunar, como dizia Aristóteles, as coisas muitas vezes não se realizam perfeitamente, ainda mais nas ações humanas. Então, muitas vezes não conseguimos alcançar uma medicina perfeita, uma justiça perfeita ou mesmo uma comunidade perfeita. Ainda assim, podemos alcançar algo que seja bom. E estes conceitos de ordenar as nossas ações a fim de alcançar um bem que é pelo menos realizável ou possível, ou ainda algo que seja absolutamente melhor, que o exemplo de Aristóteles passava pela medicina, mas que a ideia dele era aplicar a política, ao direito e à ética, eu me dei conta que também se aplicava à leitura, na medida que aquilo que buscamos com a leitura é um bem, que é o conhecimento. E também pode ser buscado nesse sentido em que muitas vezes não alcançamos o bem perfeito, mas ainda assim podemos buscar algo que seja possível ou pelo menos o que é viável diante das circunstâncias. Bem, e como isso pode nos ajudar a lermos autores clássicos, escolhermos o melhor livro diante das nossas circunstâncias para estudá-los? Vamos pegar o exemplo de Aristóteles, livro quinto, em que o Aristóteles vai tratar da justiça, especificamente no capítulo 7, em que ele fala do justo natural e do justo legal. No vídeo anterior eu expliquei que a tradução que eu tinha em português vertia equivocadamente um exemplo, o que tornava impossível se compreender o que seja justiça. Então, se a gente fosse pensar o que é viável para a maior parte dos alunos, aqueles que buscam estudar ética, mas que muitas vezes não têm domínio de um idioma estrangeiro, não têm domínio, por exemplo, do inglês, que possui diversas traduções que são muito boas, por exemplo, essas traduções da Loeb, da Harvard University Press, que são bilíngue. De um lado o texto se encontra em inglês, do outro lado se encontra em grego, e você tem a garantia de que é uma tradução clássica, já consolidada pelo tempo. Em português nós ainda não contamos com uma tradução da Ética Nicômaco que seja bilíngue. Da política nós já contamos. A Política de Aristóteles já tem uma tradução portuguesa que é bilíngue. Mas muitos alunos não têm acesso ainda ao idioma inglês e menos ainda ao idioma grego. Então, pelo menos essa tradução, que é da Atlas, que é uma tradução acessível, você encontra em qualquer livraria aqui no Brasil,
encontra na internet para vender e se encontra em português disponível para ser adquirida, é uma tradução acessível a qualquer aluno que esteja interessado em estudar a Ética Nicômaco, a Ética e o Pensamento de Aristóteles. Em que pese talvez não seja a melhor tradução, por ainda não ser bilíngue, é uma tradução que com poucos reais você consegue adquiri-la pagando frete nacional, vai ter acesso a ela rapidamente e você vai conseguir ler Aristóteles diretamente em português. Evidentemente vai haver algumas expressõezinhas que você não vai associar diretamente com a palavra em grego ou com aqueles pensamentos que os aristotélicos mais estudiosos debatem, como por exemplo, você vai encontrar a expressão felicidade, mas muitas vezes você não vai saber que felicidade quer dizer eudaimonia, ou por exemplo, você vai encontrar a expressão justiça e muitas vezes não vai saber se essa expressão diz respeito a dikaiosine, que é a virtude da justiça, ou o dikaion, que é o justo, porque muitas vezes vertem para o português tanto a expressão dikaion quanto dikaiosine como justiça, e você não vai conseguir perceber essa distinção. Alguns detalhes teóricos que, para quem realmente é estudioso, vão passar desapercebidos na medida em que você não vai ter o texto em grego para comparar com aquilo que foi traduzido em português. Eu, por exemplo, tive que usar na minha tese de doutorado a expressão justiça da Ética Nicômaco de Aristóteles, que é dikaiosine, que diz respeito à virtude da justiça, e pegar essa mesma expressão num texto que eu estava citando de outro grego, Hesíodo, que escreveu Os Trabalhos e os Dias, e lá muitas vezes a justiça era em realidade tradução da deusa da justiça, que era Dike. Então traduziam Dike por justiça, e não é certamente a mesma coisa a que Aristóteles estava se referindo. Enquanto Aristóteles se referia a uma qualidade de caráter de uma pessoa, de um ser humano, Hesíodo estava se referindo à deusa da justiça, em que pese em português se empregar tanto justiça num caso quanto no outro. Então, se você não domina um idioma estrangeiro, se você não tem acesso a obras estrangeiras, se você não tem recursos para adquirir ou como adquirir uma obra estrangeira, nesse caso é indesejável que você não estude Aristóteles. Então, é melhor estudar Aristóteles em uma boa tradução, que nem essa da Ética Nicômaco, publicada pela editora Atlas, do que não estudar. Lendo este texto, você vai conseguir ter acesso às ideias de Aristóteles, o que certamente pode possibilitar a tua compreensão. Para muitos, nesse sentido, é pelo menos viável que se estude a Ética Nicômaco em português. Por outro lado, com algum esforço, você já consegue ter acesso a essa Ética Nicômaco, que foi publicada em espanhol pela Real Academia Espanhola, e ela é um texto bilíngue, isto é, de um lado apresenta a versão em grego, de outro a versão em espanhol. Muitas pessoas não vão conseguir compreender o espanhol e mesmo que saibam ler espanhol, talvez ler um livro técnico, um livro de ética, ainda mais ética grega em espanhol, seja um pouco dificultoso. Então, isso não vai estar ao alcance de todos. Mas certamente, como essa obra também é uma obra clássica, assim como aquela da Loeb, verdinha, que eu acabei de mostrar, e ela possui essa vantagem imensa que é dispor do texto em grego ao lado do texto espanhol, isso garante que a tradução seja melhor, porque muitos leitores poderão comparar o texto traduzido em espanhol com o texto original em grego, e ainda assim, se você fizer um pequeno esforço, vai começar a dominar um alfabeto grego, vai reconhecer nomes próprios, que nem Sócrates, Platão e outros tantos, Homero e outros tantos gregos famosos, e vai começar também a acompanhar algumas palavrinhas, que nem eu disse, a palavra eudaimonia, você vai ver que quando o autor está falando em felicidade, é eudaimonia que está em grego. E isso vai possibilitar que você tenha uma compreensão ainda mais profunda dessas teses que Aristóteles vem buscando demonstrar nesse livro que é a Ética Nicômaco. Então, retomando, ainda que seja viável para a maior parte dos estudantes no Brasil terem acesso a essa tradução do português da Atlas, seria viável com algum esforço que tivesse acesso também a essa tradução que é feita bilíngue, espanhol-grego, e então, evidentemente isso exige um pouco mais de esforço, mas o aprendizado que você vai ter será muito maior. E por final, será que existe algo que é melhor que ler Aristóteles em português ou ler Aristóteles bilíngue, espanhol e grego? Será que existe algo que seja melhor em termos de conhecimento? Não, evidentemente, em termos de
facilidade. Aqui a ideia é mais do bem, não o que é mais fácil. Quando a gente está falando em bem, em felicidade, justiça ou mesmo em conhecer algo, a gente está falando não apenas no caminho que é mais fácil, no menor esforço, mas naquilo que traz mais vantagem em relação às outras alternativas. Qual será a alternativa que possibilita que você aprenda mais? Evidentemente que aquilo que Aristóteles chama de haplós, ou seja, o melhor em absoluto, o que possui todas as vantagens das alternativas anteriores e, em termos absolutos, não possui nenhuma desvantagem, é ler Aristóteles em grego. Ler Aristóteles em grego não só é melhor do que lê-lo em português, como também é melhor que lê-lo bilíngue, espanhol e grego, na medida que você não vai passar pela interpretação dessa pessoa que fez a primeira tradução e vai ter acesso direto àquelas palavras, àquelas ideias que Aristóteles estava buscando transmitir na Ética Nicômaca. Porém, preste bem atenção, eu não estou aqui falando em facilidade, nem em domínio da língua, porque o grego realmente é uma língua muito exigente para ser estudada, e não estou falando também em acesso ao texto, porque muitas vezes, ainda que você domine grego, você não consegue ter acesso a uma boa versão do texto que foi publicado originalmente pelo autor. Não é viável nem possível para todos, mas certamente aquele que faz um estudo de Aristóteles no original consegue fazer um estudo e um apanhado das ideias aristotélicas muito melhor do que aquele que tem acesso somente através de uma tradução. Então, recapitulando, se vamos ler um autor clássico que publicou o seu original em um idioma estrangeiro, é melhor que não estudá-lo, pelo menos ler uma boa tradução em português. Agora, se for possível, pegue um texto que seja bilíngue, que tenha o original do lado, e do outro lado, uma boa tradução que você possa comparar com o original. Existem também versões interlineares, isto é, em que o texto original é colocado na linha de cima e na parte de baixo o tradutor faz uma tradução literal das expressões que são colocadas ali. Aliás, eu tenho uma versão da Metafísica que foi publicada em espanhol que é trilíngue. Tem o original em grego, uma versão em latim e depois uma versão em espanhol. Isso é fundamental porque muitos estudos que foram feitos a respeito da metafísica do Aristóteles foram feitos na Idade Média, foram feitos com base no texto em latim. Então assim você consegue estudar os medievais e identificar quais as palavras que eles se referiam ao original em grego e sua tradução para o espanhol. Então, o viável, o possível e o melhor em absoluto, como diria Aristóteles, o melhor sem qualificadoras é lê-lo em grego. E essa é a aplicação do viável, do possível e do absolutamente melhor sem qualificadoras na busca de um bem. E isso não se aplica apenas a Aristóteles. Da mesma forma, por exemplo, Kant, que é um autor clássico que merece ser lido, mas que escreveu em alemão. Então eu, por exemplo, que não domino o idioma alemão, leio os textos de Kant como a fundamentação da metafísica dos costumes e as críticas em português, mas possuo algumas traduções que são bilíngues, por exemplo, da fundamentação da metafísica dos costumes, que tem o texto em português e o texto em alemão. Escolher qual a tradução que você vai empregar, isso depende muito da sua realidade, do seu domínio da língua estrangeira e do seu acesso aos textos que estão disponíveis. Mas que vale a pena você sair da ignorância para buscar o conhecimento, pelo menos a partir daquilo que é viável para todos, isso certamente já é um ganho para todos. Agora, se você tiver condições de ir adiante e buscar esses autores, não apenas no que é viável, mas também no possível e no absolutamente melhor, tenho certeza que você vai ter um ganho em termos de conhecimento. E, finalmente, será que há algo melhor que ler Aristóteles em grego? Bem, isso fica para um futuro vídeo em que eu vou falar da aplicabilidade desses conceitos do viável, do possível e do absolutamente melhor nos domínios da política, da ética e do direito. Aí nós podemos falar de utopia. Não esqueça de conferir aqui na descrição do vídeo, pois eu vou deixar links para outros materiais que podem te interessar em termos de teoria da justiça, estudo da filosofia e da teoria do direito. Aproveitando a oportunidade, lembro que eu estou lançando esse livro, A Justiça e a Lei Natural em John Finnes. Vou deixar link para quem tiver interesse em saber mais a respeito dele aqui na descrição do vídeo.
Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais. Essa é uma grande forma de apoiar o nosso trabalho e ajudar a difusão da filosofia da teoria da justiça e da teoria da lei natural. Um abração e uma boa semana. Seus votos, professor Leandro Cordioli.